No mês do dezembro laranja, a gente não pode deixar de falar sobre os filtros solares. Então fica aqui para você saber todos os detalhes antes de comprar o seu filtro para esse verão. Os filtros solares, de uma forma geral, eles são produtos de uso tópico. Porém, nós também temos um formato oral que não vai substituir o uso tópico, porém ele vai conseguir minimizar os danos que os raios causam na parte que chegou à pele. Vamos entender melhor. Em relação aos filtros de uso local, a gente tem dois mecanismos. O primeiro é um mecanismo físico, ou seja, um filtro solar que ele vai formar como se fosse uma barreira. E aí a radiação solar chega e através dessa barreira reflete, e por isso a gente tem a proteção. E mais, de forma mais nova, mas que a gente já usa há bastante tempo, os filtros solares químicos, que o mecanismo seria, nós passamos aqui de forma tópica, quando a radiação chega, essa radiação é absorvida por esse protetor e é dispersado não penetrando na pele. Porém, não existe um filtro solar que a gente considere 100%. Sempre um pouco de radiação chega a atingir as células da nossa pele e aí sim entra a ação do filtro solar oral. Essa pouca quantidade de radiação que chega na pele, ela vai ser minimizada pela ação do filtro solar oral, que vai então diminuir o fotodano, toda a produção de radicais livres que a radiação causa. Então, bastante interessante no período de verão e dependendo do seu tipo de pele, você fazer essa combinação, filtro físico, químico e oral. Muitas preparações já trazem o físico e químico junto, mas você deve estar atento na hora da compra. E às vezes a gente pede para que use primeiro o físico e depois o químico. O físico é o mais importante para crianças até 2 anos, porque a pele ainda pode se ressentir com os produtos químicos. Então, muitas vezes a recomendação para crianças até 2 anos que use somente o filtro físico. Mas não é só isso que a gente tem que saber sobre o filtro. Quais são, afinal, as radiações que nós estamos protegendo com o filtro solar? A radiação solar, ela atinge a pele através do ultravioleta A, ultravioleta B, luz visível e infravermelho. São radiações que antes não eram tão valorizadas, mas elas também têm efeito sobre a nossa pele. Nós temos também a radiação UVC, porém a camada de ozônio, a gente acredita que ela ainda esteja atuando, ela então impede a ação da ultravioleta C na nossa pele. E o que cada uma dessas radiações causam e como que elas penetram na nossa pele? A radiação UVA é uma radiação que ela atinge a derme, a segunda camada da pele, e ela vai ser responsável não só pelo envelhecimento, mas também pelo câncer de pele e manchas. Normalmente essa radiação, ela não vai gerar uma queimadura, uma vermelhidão, o efeito dela não é tão agudo, é gradativo, mas ela está ligada a essas alterações. Ultravioleta B é aquela radiação que vai atingir mais superficialmente a pele e está ligada mais aos efeitos agudos. Então, quando você vai para a praia, não se protege, fica vermelho, Então, ela não só vai causar isso, mas também está relacionado ao câncer de pele que a gente quer prevenir. E por fim, nós temos hoje a luz visível e infravermelho, que elas não estão tão ligadas ao câncer de pele, mas elas estão principalmente ligadas ao nosso envelhecimento e algumas dermatoses. Então é importante você usar essa combinação de filtros que vai dar mais segurança em pegar todas essas radiações. Então aqui, esse quadro mostra exatamente isso. Olha a diferença de penetração de cada uma dessas radiações na nossa pele. Agora, o que é interessante também é que os filtros solares, eles estão no nosso uso cotidiano há mais de 30 anos. Eu
quando jovem ainda não existiam os filtros solares, eu fui da época que usava aqueles bronzeadores, né? Muitas pessoas da minha época vão lembrar. Porém, já há mais de 30 anos a gente tem o advento dos filtros solares que vem se aperfeiçoando a cada tempo, não só em termos de proteção, mas também da forma de apresentação. Então hoje no mercado nós temos loções cremosas. Qual que é a vantagem dessa apresentação? São fluidos que é mais fácil para você espalhar, então para passar no corpo todo, então geralmente a preferência. Você tem cremes que normalmente é restrito mais à parte do rosto e é mais indicado para quem tem uma pele mais seca. Nós temos os fluidos e o gel creme, que são apresentações que são mais específicas para uma pele oleosa. Então, geralmente também são produtos específicos mais para o rosto, mas não impede de você usar em outras áreas. É que você vai gastar muito e normalmente eles são mais caros para o restante do corpo. Nós temos apresentações aerosol e spray. É muito prática essa apresentação, principalmente para homem ou que tem muitos pelos, que é difícil você espalhar aquele creme. Então o spray é líquido e fica muito mais prático. E também para crianças, às vezes na reaplicação ela é muito prática porque é rápida. Então uma apresentação bastante interessante. Além disso, nós temos como apresentação o pó compacto e o protetor com pigmento. Então, são tipos de apresentações que, ao mesmo tempo, além de dar proteção, eles são uma maquiagem corretiva, tem cor. Então, para mulheres, isso é uma apresentação muito assim, procurada, porque facilita o dia a dia, além de aumentar a proteção. Todo filtro que tem cor, na verdade, ele tem associado o filtro físico. Então, isso vai melhorar essa proteção. E, por fim, a gente tem os bastões. É pouco utilizado, mas nessa época de verão, muito importante, porque o bastão ele vai ser interessante para as áreas bem sensíveis. Então, tipo nariz, lábio, né, para crianças, também chamado de sticks. Então, fica atento em todas essas apresentações, quais são suas necessidades para você fazer a compra certa. Uma outra coisa importante quando você vai comprar um filtro solar e que você deve saber o que significa é o FPS, fator de proteção solar. O que quer dizer isso? Seria o tempo mínimo de você ficar vermelho. Então, se você é uma pessoa que fica vermelho com uma exposição de 5 minutos de sol, quando você compra um filtro FPS 10, esse tempo vai aumentar como se fosse 10 vezes, como se você aguentasse ficar 50 minutos sem ficar vermelho. Porém, não se iluda. Hoje, a indústria lança filtros de alta proteção, 100, FPS 100, 60, mas muitas vezes isso não vai corresponder a esse tempo. Então, para o dia a dia, a gente recomenda um filtro de 15 a 30, fator de proteção 15 a 30, porque você não vai ficar tanto tempo exposto, não há necessidade. Se você vai para uma praia, a gente aumenta esse fator, mas não quer dizer que você possa ficar lá a Deus dará, vamos dizer assim. Existem alguns cuidados que depois a gente vai comentar em outro filme. E outro ponto que também é outro índice, né, dos filtros que é medido é o que a gente chama de PPD. É um índice que tenta ver o tanto que você protege em relação a UVA, porque o FPS diz em relação a UVB. Então, é o principal efeito da radiação ultravioleta B que te deixa vermelho. E o UVA é em relação a proteção em relação ao estímulo de melanina. Então, isso é um índice que é um pouco mais difícil de ser medido, mas alguns filtros solares colocam FPS e o PPD. Claro que se você tem problemas de manchas, se você tem problema de sensibilidade, você vai tentar usar os mais altos. Um ótimo verão e fique cada vez mais preocupado e ligado no seu cuidado.